Fala galera, mais um Passa no DM no ar, penúltimo episódio do nosso guia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Finalmente, nós vamos apresentar o Grupo F, grupo das atuais campeãs do mundo, as americanas da USWNT, os Estados Unidos. Elas enfrentarão nesse começo de jornada Suécia, Chile e Tailândia. Será que é um grupo tranquilo? E aí, Letícia, como você está? O que você acha deste grupo? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. É tranquilo. E é o de sempre, porque eu nunca vi os Estados Unidos não pegar a Suécia na minha vida. É verdade, eu ia falar isso agora. Se a gente faz um bolão, um bingo da Copa, de Olimpíada, os Estados Unidos sempre pegam a Suécia. Sim. Duane, você acha que os Estados Unidos é bem favorito para passar em primeiro nesse grupo? Pois é, né? Olha, assim, tirando a Suécia, que é um jogo legal, interessante, que sempre os Estados Unidos ganham, né? Mas tudo bem. O resto é baba, né, gente? Não ganhou na Olimpíada, né? É, mas a Olimpíada foi aquele ponto fora da curva, né, amiga? Não, porque, assim, chegaram na final. Mas foi contra a Suécia? Ou foi contra a Austrália? Não, foi contra a Suécia, que aí a Hope Solo saiu falando que jogaram covarde. Sim, deu aquele rolo total. Pra acontecer. Zica. Primeiro momento antes de dar merda foi Hope Solo. Não, mas isso foi no mata-mata, né? Porque em fase de grupo a gente já sabe. Mas é isso aí. Vamos entrar aqui nas outras seleções primeiro. Os Estados Unidos vai ficar por último, porque eu sei que é o que todo mundo quer saber, né? E a gente tem muito para falar também, então vamos matar aqui as outras seleções e depois a gente fala dos Estados Unidos. Pode ser? Tá. Com certeza. Então bora. Primeiro, Chile. Será a primeira Copa do Mundo das chilenas, que tem se mostrado uma força emergente aqui na América do Sul. A história e a classificação para a Copa foi a coroação de um trabalho que vem crescendo muito nos últimos tempos. Não deve ser suficiente para o Chile por enquanto, mas sem dúvidas é uma seleção que veremos falar muito no futuro. A La Roja foi vice-campeã da Copa América, perdendo para o Brasil na final, e igualou seu melhor desempenho na competição de qualificação, na qualificatória para a Copa do Mundo, desde 1991. A gente via que a Colômbia era a segunda potência aqui do futebol da América do Sul. Dá para falar que o Chile roubou esse lugar já? Eu acredito que não. Acho que sim. Mas eu acho que ninguém é absoluto, sabe? Nessa disputa pela segunda vaga. Eu não consigo ver uma seleção como absoluta ali. Nem o Chile, nem a Colômbia. Acho que é momento, são momentos. Mas nos últimos anos era só a Colômbia. Pois é, mas acho que são momentos, assim, porque o futebol, realmente, se você colocar um Chile contra a Colômbia em campo, assim, você não vai sentir tanta diferença, você não vai poder apostar certamente em um vencedor, né? Eu penso dessa forma. Mas o Chile é uma seleção que sempre teve nomes legais, acho que faltava encorpar mesmo. Letícia. Eu acho que de 10 em 10 anos muda a segunda força da América do Sul e viramos pro Chile. Acho que o Chile vai ficar assim um tempinho aí. Tem umas jogadoras interessantes, né? Pelo menos até essa geração falecer. Falecer no mundo do futebol. Meu Deus, que pesado. Eu achava que a Endler, a goleira, a Cristiane Endler, fosse mais nova, mas ela tem 27 anos. Ela é velha. Ela não é a Cecília Santiago. Não é. Nem todas podem ser, não é mesmo? A gente já pode tirar o X do bingo já da Cecília Santiago, já foi uma. Já. Uma referência. Uma coisa interessante do time do Chile é que é comandado por um técnico que tem experiência no futebol feminino. É o José Letelier, conhecido pelo seu trabalho no Colo-Colo. Por lá ele ganhou 10 títulos nacionais e a Libertadores feminina de 2012. Ele foi goleiro do time do Colo-Colo e ganhou a Libertadores em 1991, então não sei se isso já aconteceu. Claro, acho que nunca aconteceu, né? Um técnico que já foi campeão da Libertadores. O René Simões, ele chegou a ganhar a Libertadores? O Vadão ganhou pelo Guarani.
Famoso. Não, mas real, o René Simões, ele ganhou alguma competição Acho que não. internacional? Como jogador? Como jogador não, né? E nem como técnico também. Eu acho Ele que ganhou, ele já foi campeão da Série B uma vez, em 2007 com Coritiba, mas acho que o Letelier é o único caso assim de um técnico que foi campeão como jogador da Libertadores e campeão da Libertadores feminina. Até porque não tem muitos assim exemplos também, né? não. É, né? Não é como se fosse uma amostragem muito alta. Ah, mas é que coisa, né? Se pelo menos no Brasil a gente tivesse treinadores de futebol feminino que nasceram no futebol feminino, talvez, né? Ele tem toda essa história de ligação com o Colo-Colo, e aí depois ele parte para treinar o time do Colo-Colo feminino. Esses 10 títulos nacionais que ele ganhou foram seguidos. Ele assumiu a seleção chilena em 2015. A gente estava falando da Endler. A Endler estreou na seleção com 15 anos. Então ela chegou lá, era Ela é Cecília Santiago É, também, da gente. escola Tem que dar Cecília troféuzinho Santiago. pra ela. Mas a Cecília Santiago tem 24 anos. Isso é um absurdo. realmente. Ela tem 24 anos há 10 anos, sério. Eu achava que por elas isso eram que a da gente mesma geração. É por isso que a gente ficou ouvindo, a gente só fala da Endler, porque ela tá aí desde sempre, né? Então, é ela. Ela jogou pelo Colo-Colo também, hoje ela tá no PSG, é a capitã da seleção, é a craque do time. Sim. Eu gastaria muito dinheiro tentando naturalizar a Endler. Sério. É mesmo? Só dinheiro naturalizado. E do Brasil. Imagina. Acho que isso é estilo futebol chinês. Só o que faltava agora. Ou russo. Ai, a Ucraniano. gente vai pra Copa com uma goleira de muito pouco, né? 1,60 Não vamos entrar em seleção brasileira aqui, não. Que isso Eu vai tenho, virar aqui, eu bagunça. tenho um off-topic aqui sobre a Endler. Ah, Quando, em 2011, eu acho, 2010, 2011, 2012, num desses torneios da vida internacionais, que eu fui assistir, e a minha prima se apaixonou por ela. E aí, meu Deus. Sua Eu prima é um fiz ícone. eu fiz milhões de montagens das duas. Eu vou ver se eu acho um dia pra mandar pra vocês, porque Tem que expor. muito bom. Eu tava num torneio desse, né? Eu também tirei umas fotos da Endler na época. Abraço para o Bruno, porque ele é o Exatamente. É o presidente do... Ela vem em todas as edições. Ela jogou em todas as edições até hoje. Se o Chile não tava, ela entrava em outro time. Mas eu, quando assisti a Ender no torneio de São Paulo, também tive uma leve queda. Olha só. Cara, ela era uma Então, criança. né? Você também era, né? Mas é a mesma idade, pô. Então, Ela é mais velha que a gente. problematizar. Ela é mais velha que eu, que sou a mãe aqui do rolê. No alto dos meus 25 anos. Vamos lá, o que esse time pode alcançar nessa Copa do Mundo? Se eu fosse chilena, eu sonharia com o terceiro lugar. Sonhar não custa nada. Até porque, né, a candidata é a Tailândia, então dá, né? Dá pra meter uns dois, vai, e aí... Naquelas, né? Dá naquelas, assim, tem que jogar bem. Mas Dentro do que elas podem, né? elas jogaram contra a Alemanha nessa semana e conseguiram segurar 2-0 só. Não foi ruim, não. Não, tá ótimo. E ainda um dos gols da Alemanha foi bem achado, assim, não foi aquele gol daquela jogada bem trabalhada. Então foi bom, eu acho que ficou saldo positivo. Só que aí, durante a preparação aí, eles tomaram de 7-0 para a Holanda, né? Aí não é bom para o moral. Né? Aconteceu o normal, né? 7-0 é placar de eliminatórias da CONCACAF. Placar de semifinal de Copa no Brasil. Que pesado. Vamos lá, mudando de seleção. Suécia.
A seleção sueca já foi uma das principais seleções do mundo, respeitada e temida pelos adversários. No entanto, mesmo sempre chegando longe, elas nunca conquistaram um título de expressão mundial. Com um time que mistura experiência com vitalidade, as suecas buscam mudar isso de uma vez por todas. Durante as eliminatórias, a Suécia tomou um susto quando perdeu para a Ucrânia por 1-0, mas se recuperou em casa, vencendo por 3-0 e selou o primeiro lugar do grupo de forma confortável com uma vitória por 1-0 fora de casa contra a Dinamarca. A grande Suécia, né, da Lotta Schelling, eu não sei se é Schelling ou Schelling, mas eu acho que é Schelling. Já não é mais a mesma, né? Então, mas é que assim, sabe o que eu acho da seleção sueca? Parece que, sei lá, eu sinto que elas envelheceram mal. Não sei dizer, não consigo. Na Olimpíada, eu já achei que faltava velocidade no time, sabe? Parecia que... Tanto que aquele jogo contra os Estados Unidos, elas se fecharam ali. Sim, e aí tinha o contra-ataque, mas não tinha ninguém pra puxar o contra-ataque. Era uma coisa absurda, não tinha uma pessoa na ponta pra dar uma corrida, não tinha nada, não tinha velocidade no time. E aí ficou uma coisa esquisita. Não sei, assim, porque o futebol sueco nunca foi nada, né, dos mais velozes e tal, mas eu acho que não envelheceu bem a geração. Acho que as jogadoras que tinham 19 e 20 anos também maturaram de uma forma não muito boa. Mas vamos ver, né? Às vezes elas fazem jogo duro contra os Estados Unidos e tal. Mas provavelmente segunda colocada, assim, com tranquilidade. Olha, o time da Suécia tem aqueles nomes conhecidos, né? Nilla Fischer, a Lindahl no gol, também tá lá, tem 500 anos. Aslane, camisa 9, Sofia Jacobson. Essa Sofia Jacobson é muito engraçada, porque se você pode fazer o teste, se você falar dela no Twitter, ela vai curtir seu tweet. Eu sabia disso. Ela fica stalkeando, eu acho que ela pesquisa o nome dela até. Nossa, antes quando eu falava dela, ela sempre favoritava o tweet. Ficava assim, quê? Ela nem sabe o que tá falando, né? Ai, ai. A Sager tá nesse time ainda. E acho que de jogadoras que a gente conhece, assim, de outras épocas, de outros carnavais, são essas. Mas a grande esperança da nova geração do futebol sueco é a Blackstenius mesmo. Essa também é outra que eu acho que não maturou tão bem também. Esperava mais. A Blackstenius. Que isso, ela tem 23 anos. Uma amiga, mas assim, é que nem a Oshoala, a gente já tava esperando um negócio faz tempo, sabe? A coisa não tá progredindo da forma que eu imaginava. Nem todo mundo é Ada Hegerberg. É, também, né? É que o sarrafo de nível tá muito alto. A gente fica achando que toda jogadora jovem que surge vai ser a Hegerberg. Mas só ela conseguiu cumprir a promessa, assim, do hype todo, né? A geração sueca não, o time sueco é um time que, pra ser sincera, eu não ligo. Não ligo o suficiente. Não, tô brincando. Não, a Suécia, antigamente, eu sempre, tipo, eu colocava fé, sabe? Aí chegou num ponto que eu não ponho mais fé, porque só me iludem. Então, eu acho que elas vão chegar no segundo lugar, tipo, bem, sem passar muito susto. Mas não acho que seja mais que isso. E o Doguinho tá fazendo escândalo. A Suécia, acho que assim, né, pelo grupo que elas estão, não dá pra pensar que elas vão ficar de fora, até porque se elas ficarem de fora seria uma baita de uma vergonha. Por tudo que representa a Suécia no futebol feminino e as campanhas que elas conseguem tirar em grandes competições. Mas esse ano, por exemplo, esse ano elas conseguiram empatar com a África do Sul. Perderam para a Alemanha e ganharam da Áustria. Então, não é um 2019 assim que tá sendo legal para a Suécia.
Eu acho que a Hope Solo sempre esteve certa. Acho que se elas fizerem aquele jogo, elas conseguem talvez arrancar um empate com os Estados Unidos, que é super não criativo. E bem. Hoje, no caso, dia 31, que é o dia que nós estamos gravando esse podcast, elas jogaram contra a Coreia do Sul e ganharam na Bacia das Almas, aos 45 do segundo tempo. Mas vamos lá, vamos ver o que esse time consegue apresentar na Copa do Mundo. Eu acho que não vai passar vergonha, não. Pelo menos um segundo lugar aí tá de bom tamanho. É que eu não espero muito também pra passar vergonha. Então, tipo, vou falar assim, se ficar em segundo, vai ser passar vergonha? Um pouco, mas também não vai ser um desastre que seria se fosse há 8 anos, sabe? Olha o time titular delas aqui. É a Lindahl no gol, a número 4, Glass, número 13, Ilestedt, meu Deus, a Sembran e a Eriksson, no meio, Rubensson, Bjorn, na frente, Jacobson, Aslani e Hurtig, e na frente a Blackstenius. Então, é isso aí. Olha só, Seiger no banco, Fridolina Rolfo no banco. Que também já tá tudo velho, né? Mas é um time de respeito, né? Dá pra fazer alguma coisinha. Agora, vamos lá pra Tailândia, porque não é fácil encontrar notícias da Tailândia, mas a Letícia, que produziu esse guia, ela conseguiu. As tailandesas vão para a sua segunda Copa e dá para dizer que elas não tiveram muita sorte nesse grupo, né? Apesar de, nos anos 80, serem a principal força da Ásia no futebol feminino, a Tailândia parece ter parado no tempo em relação à revelação de atletas. Dessa forma, a tendência é que fique pelo caminho mais uma vez. Elas chegaram até a Copa do Mundo depois de alcançar a semifinal da Copa da Ásia. Ficaram em quarto lugar, foi o melhor resultado do time em 32 anos. Podia ter sido melhor, elas quase conseguiram eliminar a Austrália nos pênaltis para chegar na final, mas ficou só no quase. Aproveitando que a Duane voltou nesse podcast, a Tailândia ficou só no cheirinho. Que isso, gente. Olha, esse podcast... Você não estava aqui semana passada pro podcast do Grupo D, a gente te zoou. Mas agora... eu ouvi, viu, Gigas? Obrigada pelo afeto, pelo carinho. Você nunca se sente esquecida. Jamais. Bom, lá no torneio na Copa da Ásia, elas perderam para a China na estreia por 4-0. Daí venceram a Jordânia por 6-1. As Filipinas por 3-1 e o grande resultado foi ter empatado contra a Austrália de Sam Kerr, Lisa Devana e companhia. O jogo ficou... A Sam Kerr não consegue nem ganhar da Tailândia e fica falando mal da Champions League. Tá querendo pra acabar mesmo. Ficou 2-2, né? Só que nos pênaltis as tailandesas só acertaram uma cobrança. Agora a pergunta, né? Esse empate... Esse resultado diz mais sobre a Austrália do que sobre a Tailândia? Acho que sim. Doguinho também acha. Ele acha super, tá gritando aqui pra falar a opinião dele, me desculpem. Vou matar a Sam Kerr. Vai, Doguinho. Eu acredito que é isso que ele tá dizendo. Eu tenho certeza. Duane, você acha que Oi. É algo meio que ficou feio para a Austrália esse empate? Eu acho que sim. Porque eu acho que mostra mais sobre a Austrália do que sobre a Tailândia. Acontece às vezes um time menor, não gosto de falar assim, mas enfim, um time menos técnico conseguir um resultado desse. Fica ruim para quem é, digamos que um time superior, né? Quando passa por uma situação dessa. Mas é motivador para a Tailândia chegar numa Copa depois de ter um resultado desse. Tipo assim, elas sabem que elas podem conseguir algo, né? Dá para fazer o melhor possível. E olha, o time não se escondeu nesse segundo semestre de 2018. Tentou fazer uns amistosos mais difíceis, só que perdeu para o Japão, perdeu para a China, para a Finlândia e para Portugal. Lá na Copa do Chipre,
desse ano, elas tiveram uma vitória contra a Hungria, que é decente, né? Seleção europeia. Mas desde então só derrotas, perderam para o México, perderam para a Itália, perderam para a Nigéria. Jogaram contra a França, perderam de 3-0 para a França. Mas também normal, né? Quem não, né? O Brasil perdeu de 4-1. Pois é, tá melhor que o Brasil. Pelo menos. Levou um a menos. A Tailândia é mais uma daquelas seleções pra gente torcer pra fazer um gol na Copa e tá valendo? Sim. Eu acho que tá nesse pacote de seleções que vamos comemorar cada gol que for marcado. Se é que terão, né? Pois é, né? Vamos torcer, subir a hashtag gol da Tailândia e é isso aí. Finalmente, né? Vamos para elas, as estrelas. Até estralando cedo aqui. O time com o maior fandom desse mundo. Eu acho muito engraçado. Eu preciso contar a história aqui, porque eu fiquei muito indignada. Estava eu, né, no Twitter, só traduzindo um tweet de um cara, de um jornalista ou uma mulher, não sei, que falou que a Jewellis levou só uma jogadora para a lateral esquerda, que não é lateral esquerda, a Crystal Dunn, e deixou a Casey Short em casa porque ela preferiu levar a Ali Krieger, uma outra opção para a lateral direita, e preferiu levar a Morgan Bryant ali no meio, porque é a parça dela. Aí me acusaram de ser hater da Ali Krieger. Logo eu. Logo você, amiga. Ai. Esse foi um dos casos mais engraçados da internet. Amiga, acusações de que você nunca viu um jogo da Ali Krieger no Orlando Pride. Você não tem argumentos pra falar sobre ela. Não deve ter visto mais quem viu o jogo do Pride? Né? Então, vamos aos fatos, time né, ruim. Não perde tempo com uma coisa dessa. Eu assistia o jogo do Spirit lá, que toda semana tinha um jogo cancelado, os raios caindo lá na cabeça da jogadora. Time perdendo pênalti na semifinal. O solo destruindo a gente. Diana Madison lá no time. Aí vem falar que eu não sou fã da Alexandra Krieger. Pergunta pra ela se ela sabe quem é Tori Hilster. Você sabe quem é Tori Hilster? Você já sofreu com Tony Presley no seu time? Já, porque você torce pro Pride. Mas lá no Pride, ela nem é titular. Ela era titular lá do Spirit. A senhora Vieira da Silva. Amanda, nossos advogados. Ai, meu Deus. Vou parar de revolta aqui, porque, sinceramente, achei muito engraçado. Quando eu vi essas acusações, eu tava indo pro médico, né, dentro do carro, e tive que quebrar algumas leis de trânsito para poder responder às fanfiqueiras. A toda poderosa seleção americana chega na França sonhando com um bicampeonato, já que elas são as atuais campeãs. Mais do que isso, elas buscam o 4º título mundial. Será a última Copa do Mundo da geração de ouro, que conquistou Copa e ouro olímpico. Em termos de futebol, elas não vivem a melhor fase, mas a verdade é que não dá para duvidar nunca da força dos Estados Unidos, que em Copas do Mundo nunca ficaram abaixo do 3º lugar. Acho que os Estados Unidos merecem aquela análise posição por posição, né? E depois a gente começa a falar das invenções da Jewellis. Aqui, a gente tá com 20 minutos, 25 minutos de podcast, dá tempo da gente falar muita bobagem aqui ainda, e o povo tá querendo ouvir a gente falar bobagem mesmo. Isso aí. Vamos lá, no gol. Alyssa Nair, Ashley Harris e Adriana French. Qual a análise que nós podemos fazer? A análise que eu faço é: Ashley Harris não é a melhor goleira dos Estados Unidos. Muitas pessoas acham, mas eu não acho. Não, é porque, assim, os Estados Unidos, como eu falei no começo, né? Os Estados Unidos tem um fandom.
Não tem torcedor do time Estados Unidos. Tem lá nos Estados Unidos, que as meninas torcem mesmo, o pessoal torce, acompanha. Mas fora dos Estados Unidos, as pessoas são torcedoras de jogadoras. Como o caso da Alexandra Krieger, como o fã da Ashley Harris. Muito bom. Como o caso Ashley Harris. Tem fã da Emily Sonner. Não. Não, aí não dá. Inclusive, ela ouve nosso podcast. Não se sinta ofendida, a gente tá zoando. É, brincadeira. Vai perder o ouvinte, não. Não, é que a gente tá zoando. A Duane é fã da Tobin. Da Tobin. Viu, gente? Aqui de tudo. Ué, Letícia! Vamos te expor. Não pode chamar de jogadora aposentada, não vale. Letícia Exposed Party. Amiga, você é fangirl da Alex Morgan também. Todas somos. Então, né? A gente foi naquele torneio de Brasília, eu acho que foi 2013, Letícia. E eu lembro. Foi 2014. Tinha... 2014. Tá. Isso. Aí eu lembro que tinha uma amiga nossa que estava até. Não vou falar nomes. Estava cantando o hino dos Estados Unidos. Estava torcendo para os Estados Unidos contra o Brasil. Não sou eu, gente. E sabe, aquele dia foi muito bom. Aquele dia foi muito bom. E você sabe que as jogadoras, né, o hino você canta olhando para a bandeira, né? E aí a gente tinha uma bandeira dos Estados Unidos e as jogadoras dos Estados Unidos estavam lá no campo. Daí a gente estendeu nossa bandeira. Aí, tipo, todas as jogadoras dos Estados Unidos olharam pra gente. Eu lembro da cara da Abby Wambach olhando assim pra bandeira, com a mão no peito, assim. E eu, meu Deus, a Abby Wambach tá olhando pra mim. Esse torneio foi muito bom. Eu passei uma vergonha, porque eu fui pra cobrir, né, pelo Planeta Futebol Feminino. Daí eu queria toda fazer entrevista, né? Aí eu fui lá pro meio do estádio, lá pra dentro, achei uma família, assim. Um homem, a mulher e uma filha com as camisas dos Estados Unidos. Cheguei lá metendo meu inglês, gastando meu inglês, né? Aquela coisa ridícula. Aí eles, beleza, a gente fala português. Mentira. Ok, pode deixar então. Aí eu fui embora. Eu fiquei morrendo de vergonha. Essa história Essa entrevista pra vivo falando da Hope Solo, quem lembra? Nossa, é mesmo. Eu dei entrevista. Verdade. Naquela época, eu pesava 20 quilos a mais do que eu peso hoje. O tempo fez bem. Mas enfim. Né? A Alyssa Nair, dessas três, é a melhor opção mesmo pra ser a número 1 ou... Não, eu não gosto. Mas você gosta da Ashley Harris? Não. Então, né? E da French? Prefiro. Você prefere ela do que as outras duas? Sim, mas não significa que eu gosto. Doguinho, pare, por favor. Eu acho ela bastante irregular. Não sei se eu gosto muito da... Assim, é uma boa goleira. Franga, às vezes. A Ashley é aquelas goleiras que faz uma defesa assim milagrosa. Aí, de repente, quando, sei lá, a zagueira recua pra ela deixa passar. É isso. É a cara dela. Mas ela falha mais do que faz milagrosas. Eu acho que é na mesma proporção. Num jogo ela falha e no mesmo jogo ela faz um milagre. Que aí as pessoas ficam lá votando defesa da semana. Defesa da semana. Ashley Harris encaixou a bola, defesa da semana. A gente é muito viúva da Hope Solo. Muito. Nossa. Eu tenho a biografia da Hope Solo aqui em casa. Não, aí não. Tenho. Ai, que saudades. Vamos falar das defensoras. A zaga da seleção americana. As duas titulares são a Becky Sauerbrunn e a Abby Dahlkemper. E as reservas, no caso dessas duas,
são a Tina Davidson e a Emily Sonnet. Só que aí começa a invenção, né? Assim, não dá para falar muito da zaga dos Estados Unidos, das duas zagueiras, sem falar das duas laterais também, porque é meio que uma baguncinha, né? Você tem a Kelly O'Hara, que faz a direita, você tem a Ali Krieger, que faz a direita, a Emily Sonnet também pode fazer a direita. A única jogadora, assim, que, entre aspas, né, é lateral esquerda mesmo, mas só lá na seleção, é a Crystal Dunn. Mas a Kelly O'Hara pode jogar ali na lateral esquerda. É meio aquilo, né? Tem muitas que fazem tudo, mas nenhuma que faz uma coisa bem. Ou super bem. Amiga. Mas é fato. Não, tipo assim, não que não faça bem, mas no sentido de ser especializada naquilo, entendeu? E aí tem a Ali Krieger, né? A Ali Krieger é a única lateral direita de ofício, talvez, né? Que sempre foi lateral direita. De todas as laterais. E aí a Ali Krieger já foi zagueira no Spirit, zagueira no Orlando Pride. Então, assim, há quem defenda que essa escolha da Jill Ellis seja que dê mais profundidade, né? Que dê mais opções. Mas também fica o questionamento, será que ela está aproveitando todo o talento que tem nos Estados Unidos ou ela está olhando mais para aquelas jogadoras que estão mais fáceis? Eu acho que é isso, porque eu não entendo muito bem, porque ela convocou tudo isso que pode ser dos jogadores que podem ser de tudo, aí chegando no jogo contra o México, ela colocou a Julie Ertz de zagueira, então por que levou tantas zagueiras se a Julie Ertz é uma das zagueiras dela, entendeu? Não faz sentido. Tobin Heath de lateral. Então, é muita improvisação para uma equipe que não precisaria disso se ela tivesse convocado jogadoras que são da posição e que existem. Não é que não tem, tipo, não tem nenhuma lateral esquerda que ela poderia ter levado. Então, não tem nenhuma zagueira reserva que ela poderia ter levado. Não é assim, sabe? O interessante dessa convocação aqui das defensoras é que tem 4 jogadoras que estão abaixo da casa dos 30, né? Você tem a Abby Dalkemper, que está com 26, a Emily Sonnet tem 25, a Crystal Dunn tem 26 também, e aí a Tina Davidson, que é a mais nova, tem 20 anos, é a caçula dessa seleção, e tem muito potencial. Mas a Tina Davidson acho que vai ser uma das titulares aí próximo ciclo, quando ela tiver com 24 anos. Até porque ela é muito nova, né? Ela acabou de sair da fralda. Acabou de sair da fralda, é fogo. Mas eu devo dizer, antes de começarmos a falar, que eu já rejeitei mais as invenções do Joelle. Hoje eu entendo algumas eu continuo não entendendo de forma alguma, mas algumas eu entendo. Então, assim, há 4 anos eu achava as coisas que ela fazia um atentado ao futebol mundial. Você achava isso porque ela sacrificou a Lauren Holiday. Ela acabou com a carreira da Lauren Holiday. Ela acabou com a carreira. Não dá. Não posso lembrar disso. E hoje, quais são as invenções dela que você consegue entender? Eu consigo entender a Horan jogando um pouco mais atrás, embora eu não goste. Eu entendo. Porque se você for ver os números dela, ela tem, sei lá, mais de 20 assistências. Então mostra que ela é uma boa criadora. Mas ela nunca foi isso, né? Ela era artilheira antigamente. E é que eu acho que é um processo um pouco duro, assim, com a Jill Ellis, no sentido de... Eu não acho que a Alex Morgan seja uma referência. Não acho que ela seja uma 9. Mas ela não tem como tirar a Alex Morgan e colocar em outro lugar. Então as outras jogadoras que ela queria ter, o que poderiam jogar ali, no tipo a Horan, acabam tendo que ir para outro lado porque ela não vai tirar a Morgan, sabe? É mais ou menos isso. E eu não acho que ali seja o lugar que a Morgan rende mais. Mas aí não é... Duane, por exemplo, a Jill Ellis não podia mudar o esquema tático. Se bem que, assim, a gente insistia muito para que ela tentasse um 4-3-3 nessa seleção há 4 não. Uns 8 anos atrás, a gente pedia que a Pia Sundhage tentasse um 4-3-3. Aí agora a Jill Ellis implantou o 4-3-3, está usando o 4-3-3, mas a gente viu que estava errado.
Então, a gente reconheceu o erro. Sim, é porque mudaram as jogadoras também, né? Quando era o 4-3-3, seria o ideal porque você teria como ali de 9 a Wambach. Então, a Wambach sendo a 9 de um 3 é ótimo, porque é a Wambach. Só que eu não acho que a Morgan tem essa característica de centroavante, de brigadora. Eu também não vejo a Alex Morgan fazendo uma coisa mais aberta, assim, jogando pela ponta. Não. Então, a Alex Morgan ficaria meio deslocada num 4-3-3, se ela não é a referência. Se for pra ter um 4-3-3, não é pra ter a Morgan, na minha opinião, pelo menos. Aí acabou o mundo, né? Então, ela não pode fazer. É impossível, né? Ela não tem que fazer vai isso. tirar a Morgan. Mas eu acho que a função que a Morgan fazia quando existia a Wamba, que era a função da Morgan. Se você for ver os números da Morgan, ela tem quase metade de número de assistências que ela tem de gol, entendeu? Então ela é uma jogadora de criação. Ela sempre foi uma jogadora que deu muita assistência. Ela sempre foi uma jogadora que, embora ela fosse artilheira, ela sempre foi artilheira, mas ela nunca foi uma jogadora de só fazer gol, entendeu? Ela sempre foi uma pensadora de jogo. Mas ali ela não tinha que fazer. Tanto que aquele 2012 dela teve muitos gols, mas também teve muita assistência. Eu lembro que foi uma coisa bem equilibrada, assim, por isso que foi um absurdo. Mas assim, deixando bem claro, a gente não tá defendendo aqui que a Alex Morgan não tenha que ser titular desse time. Pelo menos não, jamais. Eu não. Eu só acho que existe um modelo de jogo e um esquema tático, um desenho tático que a Alex Morgan e a Lindsey Horan pudessem ser mais aproveitadas. Sim. É porque, se você for pensar que, pelo menos pra mim, o maior problema do time dos Estados Unidos são no sentido de as costas laterais. As laterais não são... Elas são atacantes, então elas não são boas marcadoras. Então, se colocasse 3 zagueiras, se pudesse colocar 2 laterais, 2 pontas, 2 alas, a O'Hara e a Dan, e aí poderia colocar 2 atacantes com a Morgan e com a Horan, seria perfeito. Mas aí provavelmente teria que tirar ou a Tobin ou a Rapinoe, né? Aí fica complicado. Pra fazer isso, teria que jogar com 3 no meio. Então seria a Julie Johnston, né? A Julie Ertz. Uma do lado dela e uma na frente. E aí teria que sacrificar ou a Tobin ou a Rapinoe. Eu acho que isso não é viável. Não é viável. Ela não vai fazer isso, entendeu? A não ser que. Isso ia ser muito mais invenção, né? Ela colocar essas jogadoras de ala e o mundo acabava, né? Não dá. Aí dá na mesma. Mas eu sou assim uma defensora do 3-5-2, né? Mas realmente ela tem muitas opções de lado de campo que não dá, né? E a Morgan ela não é nem de lado nem de meio. Ela seria uma jogadora que flutua entre o lado e o meio, entendeu? Que hoje em dia não existe mais. Na época da Pia ela era o 4-4-2, então ela era essa 2 do último 2, né? Então, mas hoje em dia ninguém joga mais nesse esquema. E se ela fizer isso, ela vai perder totalmente o meio campo dela, porque ela vai ter que jogar com a Rapinoe e a Tobin abertas e no meio não vai ter nenhuma delas. Segunda atacante. A Morgan é uma segunda atacante, ela sempre foi, né? Só que hoje em dia não existe mais essa função de segunda atacante, então... E se ela joga num 4-4-2, aí você pensa numa volante, que é a Julie Ertz. Você tem que colocar a Rapinoe e a Tobin, já foram 3 no meio de campo. E aí, assim, teoricamente o time ficaria o mesmo no papel, mas na distribuição de jogo acho que ficaria mais pesado, porque aí você ia ter que pedir para Rose Lavelle marcar mais. Ou então para Tobin voltar para marcar. A Rapinoe até que nem tanto, mas tem jogadora que não dá, que não é essa característica. Não, é porque então, na época da Pia, a Carly Lloyd era essa jogadora, né? Ela fazia esse meio de campo junto com a Box. Uma trovante na banheira, impedida toda. Mas a melhor fase da vida da Morgan, como jogadora, foi na época que tinha a Lauren Holiday, né? E a Holiday jogava atrás da Morgan. E as duas conseguiam, elas meio que se revezavam
quando a Morgan voltava pra... Foi até quando a Wamba que não jogava. Quando a Morgan voltava pra criar, a Holiday infiltrava, entendeu? Então elas conseguiam, tipo, confundir a defesa com isso. Só que não tem mais essa jogadora que é a Holiday, entendeu? Tipo, a característica dela não existe, mas não tem mais uma jogadora assim. As outras são diferentes. Elas tentaram... Você não acha a Sam Mills um pouco parecida? Não acho. Eu acho a Roran mais parecida. Vamos entrar aqui nas meias, porque eu tenho uma observação para fazer. No caso, a Jill Ellis convocou a Lindsay Horan como meia. Então, as meias são a Horan, a Sam Mills, a Morgan Bryan, a Julie Ertz e a Ellie Long. Pelo que eu vi dos últimos amistosos... a Lindsay Horan tá perigando perder posição para Sam Mills. Sim. Porque o time, a Horan é a titular do time, né? No caso, seria a titular do time, mas enquanto ela esteve em campo nos amistosos, o time não foi tão bem quanto foi quando a Sam Mills entrou no jogo. No caso, ela entrou sempre no segundo tempo. Mas eu achei que ela deu uma dinâmica e uma fluidez na parte ofensiva muito maior do que a Horan, assim. Sim, mas eu acho que é que depende de que fase da Holiday a gente tá falando, né? A Holiday, ela era mais atacante do que a Mills. A Sam Mills, talvez... Vamos tentar fazer a comparação. Seria uma Carli Lloyd das antigas. Isso. Porque ela tem um chute de fora da área, ela chega bem na área. Isso. Para finalizar. Então a gente poderia comparar com a Carli Lloyd, assim. Quando a Carli Lloyd sabia o que era a função tática. Olimpíada de 2012. Isso. Mas até que ponto também, né? É a técnica que pede ou é a jogadora? Porque, assim, a Carli Lloyd é a Carli Lloyd, ela não vai desaprender a jogar. Não, sim, eu tô só zoando, mas... Defensoras da Carli Lloyd. Não, é demais. Fã-clube da Carli Lloyd. Se tiver, pode aparecer aí que eu vou te mandar até um prêmio. Sim. É que a Carli Lloyd eu acho que é um ponto-chave desse time dos Estados Unidos, porque eu não sei qual Carli Lloyd ela vai querer que ela apareça, sabe? Não sei se ela vai querer essa Carli Lloyd que seria uma segunda volante, que marca e chega. Eu acho que não. Eu acho que ela gostaria que a Carli Lloyd fosse uma 10. Que é a que cria e distribui o jogo, sabe? Só que a Carli Lloyd não tem essa característica. Mas a Carli Lloyd não é essa pessoa. Não, ela é incisiva, né? Ela pega a bola e chuta pro gol. Ela não é uma jogadora de fazer assistência. Ela é de ir lá e resolver. A gente discutiu isso já. Acho que foi pré-Copa. A gente tinha falado sobre isso na Copa de 2015 e acabou que, tipo assim, a Carli Lloyd, elas ganharam o título, aí ficou meio que, tipo assim, esse defeito, entre aspas, da Carli Lloyd não foi percebido, sabe? Assim, porque no começo da Copa de 2015, a Jill tinha inventado a Carli Lloyd justamente nessa função de 10 clássica. E depois, durante a Copa, com as mudanças que aconteceram, que o time conseguiu realmente engrenar. E a Carli Lloyd fez bastante gol porque ela fazia exatamente isso. Ela via um espaço, chutava e foi desse jeito. Mas, assim, no começo da Copa de 2015, o time não conseguiu jogar bem com a Carli Lloyd fazendo essa função de 10. É que de 2011 para 2015, os Estados Unidos perderam a Shannon Box, né? Que era essa jogadora, essa meio-campo mais... Ela era uma meio-campo mais combativa. E era aí, em 2015, do time. Isso. E aí, em 2015, ela tentou fazer com que a Holiday virasse a Shannon Box, virasse uma 5. E ela não conseguiu porque não era uma marcadora. Momentos antes de dar a merda. Isso. Mas deu certo, né? Isso que é o pior. E aí, assim... Pra jogar... Ela meio que inverteu. Na Copa... Oi? Porque na Copa... O time dos Estados Unidos deu uma engrenada quando a Holiday saiu do time e ela colocou a Morgan Bryan no lugar dela. Sim, porque é uma jogadora da característica dela, né? E a Holiday não saiu do time porque estava jogando mal, ela se machucou durante a Copa. Então, sim. Tanto que na final ela voltou e fez gol, né? Naquela final, né, amiga? A gente fazia gol lá. É verdade. Mas hoje, as pessoas lá nos Estados Unidos falam muito que a Jill Ellis não conseguiu encontrar a jogadora que ela gostaria que fosse o substituto da Holiday. E eu acho que ela tenta fazer dessa jogadora Ellie Long.
Tanto que Ai, credo. ela queria a Holiday pra sair jogando, sabe? Como se fosse uma criadora de trás das meias. E aí, quem faz a saída de bola hoje, pelo menos no jogo contra o México, foi a Ali Long, quando ela entrou naquela posição que a Holiday fazia. Só que antes da Ali Long entrar, era a... Quem era que tava? Era a Lavelle? A Rose Lavelle é a titular do time, né? Mas quem tava do lado... Jogou de quem? Foi a Lavelle, a Horan e... Tá jogando no 4-3-3 né? a Julie Ertz, a Lavelle e a Horan. Sim. E aí, quando ela... A Julie Ertz nessa posição do que qualquer outra jogadora. Faz mais sentido. Aí, quando ela faz as substituições, ela tira a Horan para colocar a Mills. Ela não tem tirado a Rose Lavelle, pelo menos nesses últimos amistosos. Acho que, até porque a Rose Lavelle é bem nova, ela tem 24 anos e tá com físico para poder jogar todas essas partidas antes da Copa. Agora eu não lembro quem ela tirou para colocar a Carli Lloyd na última partida. Foi a Morgan. E contra a Nova Zelândia também foi? Então, acho que é um claro sinal de onde ela quer a Carli Lloyd. Vou olhar aqui daqui agora. A pouco ela vai virar a gandula. Que tanto que ela tá... Ela tirou a Megan Rapinoe para colocar a Carli Lloyd. Então, ela coloca a Lloyd onde tem espaço. Porque aí você tira a Horan, coloca a Sam Mills, tira a Rapinoe, coloca a Carli Lloyd, e depois ela tirou a Tobin também. O time acabou virando, era um 4-3-3, mas assim, se quisesse fazer um 4-4-2, dava, né? Mas é isso aí. Falando em Carli Lloyd, ela tá listada como atacante para a Copa. As atacantes são Carli Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Tobin Heath, Mallory Pugh, Jessica McDonald e Kristen Press. Eu acho que a grande injustiçada é a Kristen Press, que nunca encontraram uma vaguinha para ela nesse time. Ela é sempre esquecida. Coitada. Putz. Pelo menos vai passar a Copa com a namorada. Luane. Mas a Press eu considero ela uma ótima criadora. Muito mais que a Carli Lloyd. Tá, então vamos falar assim. A gente tá falando muito, mas vamos ver. Qual seria o seu time titular, Amanda? Hoje, como seria o desenho? Vamos manter o 4-3-3. Manter o 4-3-3, mantendo o 4-3-3. Eu não mudaria muito da Jill Ellis, não. Eu deixaria a Nair no gol. A minha lateral direita seria a Kelly O'Hara mesmo. Na zaga, Sauerbrunn e Dahlkemper. E do outro lado tem que ser a Crystal Dunn. No meio, a Julie Ertz. Até porque com essas laterais, se eu não tiver uma volante boa, acabou o jogo, né? Eu daria uma chance para Sam Mills de titular. E aí daria até um pouco mais de proteção para essas laterais. Eu faria a Julie Ertz, Sam Mills e Rose Lavelle. No ataque, Rapinoe, Heath e Morgan. Não tem muito o que inventar. Eu tenho uma coisa que desde 2011 eu penso, e eu continuo pensando, mas acho que as pessoas falam um pouco disso. Que eu acho que a Rapinoe jogando na ponta é um desperdício. A Rapinoe, então, seria no mesmo lugar da Rose Lavelle. Isso. Eu faria o time assim. A Nair, né? Porque, enfim, vai ter que ser O'Hara, Sauerbrunn, Dahlkemper, Dunn, Julie Ertz, do lado a Mills, na frente a Rapinoe, Morgan de referência, a Tobin de um lado e a Press do outro. Interessante também. Bem pensado. E aí, dependendo do que fosse, dava até pra tirar a Mills e colocar a Lloyd, entendeu? Tipo, se tivesse perdendo. No momento ali. Verdade, gostei.
E você, Duane? Qual seria o seu time titular? Joelis por um dia. Nossa, amiga. Vou ter que inventar muito aqui, peraí. Não, mas eu acho que no ataque eu faria igual o seu, Amanda. Porque acho que não tem muito o que mexer. Rapina, o Mas. Riff, Morgan. Não tem muito o que Nossa, eu inventar. acho muito desperdício a Rapinoe ali, cara. A Rapinoe é muito inteligente. Não que o jogador de ponta não seja inteligente, mas ela não é tão rápida. Ela é... sei lá. Doguinho revoltado. Não sei. Sabe, Não sei, mas revoltadinho. assim, talvez só o meu meio campo seria diferente, não sei. Talvez. Mas eu também, às vezes eu fico pensando que também não tem muito o que inventar. Mas eu tentaria usar a Oran, a Carly Lloyd e a Ali Long, todo mundo junto. Não sei o que Nossa. sairia dessa salada, sabe? É que perca, né? Miga, para. Não é, tipo, que quer que perca, mas sei lá. Tipo, não sei, eu acho que seria possível, né? Mas também é que a Carly Lloyd, ela não... Eu não sei qual Carly Lloyd que vai chegar pra Copa, mais ou menos esse é o mistério da coisa toda. É que eu tenho medo da Carly Lloyd bater cabeça com a Morgan. Tô achando que ela tá nessa vibe, entendeu? Ah, sim, também. Tipo, e ela é, digamos agora que falando de questões extra-campo, ela é uma pessoa meio, né? Ela não vai querer, tipo, baixar a cabeça pra ninguém, nem guardar posição, nem nada. Então... Se ela entra, ela é capitã, né? Se a Carly Lloyd tá em campo... se a Carly Lloyd tá em campo, ela é capitã. Ela é dona do time, né? Mas eu acho que a defesa seria basicamente a defesa atual, porque não tem laterais pra ficar mexendo muito. E eu não sou fangirl da Ali Krieger e ela entrou na Copa pela janela, então não vou colocar ela na lateral direito. Seria mesmo, a defesa seria igual, até a primeira volante seria igual, aí acho que eu só colocaria esse trio, Ali Long, Carly Lloyd. Acho que seria isso. E Oran. Gente, que pesado esse meio campo. Mas seria isso mesmo. Sim. E eu queria muito que a Morgan desencantasse como 9. Acho que ela merece. Tal qual o programa do Gugu. Ela merece desencantar, fazer uns gols. Ela fez bastante com o ano passado, né? Então, tipo, não é como se ela fosse, nossa, que jogadora horrorosa, mas eu gosto dela mais com mais movimentação. Mas tudo bem também. Quando a jogadora é boa, ela faz qualquer coisa, né? Precisando ser uma artilheira da Copa, né? Tá precisando. Depois que ela foi roubada em 2012, troféu. Bola de ouro. Raiva. Fandom, Alex Morgan. Bonita. Mas ela merece. O fandom da Bonita tá empolvorosa. Para! Eu não sou do fandom dela. Letícia vai bater umas Amigas, panelas pra Alex Morgan dela, voltar a ser seu atacante. O quê? Tem camisa da Alex Morgan e tá aí falando que não é fangirl. Gente, existe uma regra no futebol. Não existe centroavante canhoto bom. Não existe. Fala um. Moderno Imperador? Sim, pode ser, mas outro. Cristiane. Aí sim. Aí falamos. Aí sim. Tudo bem, então minha teoria acaba de ser desmentida por mim mesmo. Os jogos do grupo são Chile e Suécia, primeiro jogo, Estados Unidos e Tailândia, na primeira rodada. Aqui é goleada pros dois, né? Suécia e Estados Unidos. Sim. Daí depois, Suécia e Tailândia, Estados Unidos e Chile. Mais goleada. Será que a Alex Morgan vai fazer o gol na Endler pra finalmente acabar o... Nossa, é verdade. Tem a Morgan, né? Pegou o pênalti. Uau. Que momento. Aí na terceira rodada... Então, não vale. Aí na terceira rodada tem Suécia e Estados Unidos para decidir o primeiro lugar do grupo. Eu acho que os Estados Unidos vai passar em primeiro, tranquilo. Eu acho também, mas eu não acho que vai ser tranquilo, porque os Estados Unidos têm aquele pacto que joga mal nos primeiros jogos, aí nas quartas de final passa mais ou menos, aí chega na semifinal, ganha do... Aí vira o cão, né? time do Guardiola, e aí na final ganha... Pega uma bofeira. Com o hat-trick da Carly Lloyd.
Aí no final o time bom joga mal e elas jogam normal e ganham. Ou então elas quando tem o time melhor perdem e quando tem o time pior ganham. Sorte de campeão que chama. 2011 tá aí pra falar sobre isso. Os Estados Unidos perderam aquela Copa quando? Quando o Lauren Holiday se machucou. Que pena, né? Depois Amiga, ela não é só fã, nesse podcast girl. você falou da Holiday umas 15 vezes, assim que eu É contei. porque você comentou, Por gente. baixo. Ela quase morreu, gente. Beba cada vez que a Nossa. Letícia fala da Lauren Holiday. Ela quase morreu. Ela merece essa homenagem da gente. Vou ficar mais louca que a menina da Alexandra. Você lembra daquele vídeo que tinha daquela menina que era fã da Morgan? Que ela escreveu na parede dela? Gente, Não, meu Deus, é ela tatuou. Ela tatuou Ela tatuou. a data de nascimento da Morgan. O ano. Na mão. Meu Na Deus. mão dela que Morgan no 13. braço. Aconteceu. Na batata, gente. A gente vai procurar esse vídeo pra mandar pra vocês, porque foi Por até onde anda? Por onde anda? Vou fazer Será um que é quadro. Por das onde mentiras? anda? Será que você nos ouve? Fala por você, por favor, que apareceu na Record. Personagens folclóricos do futebol feminino. Ela era muito fã da Morgan. Mais do que Nossa, Eu Sim, não ela precisou da Wikipedia. Você lembra? Ela escreveu a Wikipedia inteirinha na parede do quarto dela. é escrito na Wikipedia. Alex Morgan nasceu em Califórnia no dia 2 de julho de 1900. Não que eu saiba, tá de cor. Não que eu saiba. Dia 2 de julho de 1989. Não que eu saiba. Flagrante. É uma jogadora de futebol, medalha de ouro olímpica, campeã do mundo. Casada com o jogador Servando Carrasco que joga, né? Fez um filme. Alex and Me. Gente, que me. Putz, grila, velho. Gente, ela é maravilhosa, sério. Ela é maravilhosa. Agora um off-topic, que nem é Alex Morgan, mas alguém precisa botar a mão na consciência, lá nesse time da seleção lá nos Estados Unidos, e maneirar no Botox. Amigas, tem jogadoras ficando desfiguradas. Gente, a boca da Ashley Harris tá irreconhecível. Ela e a Ellie Long têm a mesma boca. É igual. Ó, esse negócio do Botox lá foi aquela moda da sobrancelha de rena no Brasil em 2015. Puta, grila, velho. Fashion Police tá de volta. Nossa senhora. Mas é sério, o povo tá exagerando no Botox, velho. Tá eu ficando estranho. Ai, eu reparo. Eu reparo por peixe. Nenhum problema. A pessoa quer usar um Botox, se sente melhor, mas... Sabe qual outro vídeo eu lembrei pro nosso... digo já para nossos queridos amigos fãs dos Estados Unidos, provavelmente já viram esse vídeo, mas vejam, a Toby fazendo embaixadinha do Rio de Janeiro. Eu lembro. Ela passou o Rio de Janeiro todo fazendo embaixadinha. Ela sobe na árvore, faz embaixadinha. Nossa, eu tinha esquecido. Esse vídeo é épico. Ai, velho. Assistam todos esses torcedores. Tem aqueles vídeos daquele cara bizarro que apresentava? Era da hora aqueles vídeos. Tem, ele é o assessor de imprensa dos Estados Unidos até hoje. Olha. É o Aaron Heifetz. Sinto falta daqueles vídeos. São legais daquele sério. vídeo. Saudade. Agora elas fazem vlog. Aquele vídeo da festa do México que tem a pinhata? Eu não sei quem joga, não sei quem na piscina. Muito bom. Aquele vídeo do castelo, que aquela é o Harakai. Que elas vão no castelo do Harry Potter. É. Nossa, ai, que geração, hein? Maravilhoso. Puta,
Vocês não Hoje sabem. em dia tem que ficar vendo chip Stories. oculto. Casais que se 2011. assumem. Em 2011 também tinha aqueles vídeos que uma apresentava a outra, que era em dupla. Não, o vídeo do New Kids. Também, isso é bom. O Sim, original. nossa, tô aposentando já. Amy Rodrigues, Lauren, na época, Cheney e a Toby. Que nostalgia. Mas Não, enfim, né? Eu gosto muito daqueles vídeos apresentando. A Assim, eu idade gosto chega. Qual que eu gosto da apresentando? Acho que eu gosto da Hope Solo com a Carly Lloyd, eu acho. Que é as Clima amiguinhas. amistoso, clima de paz. Só as duas, uma pra aguentar a outra. Cara, meu combo, hein? Chernobyl e Nagasaki. Aqui, ó, mandei aqui Muito no. bom. Muito bom. Só a Carly Lloyd pra aguentar a Hope Solo e vice-versa. Nossa, esse vídeo é muito brega. É brega. O fundo branco, essas roupas. Heather O'Reilly e Abby Wambach, Alex Morgan e Amy Rodrigues. O que mais que tem aqui? Lori Lita e Megan Rapinoe, dupla do Pop. Verdade. E é isso aí, assistam tudo isso pra vocês saberem Vamos levar cultura pra esse povo. a juventude, como a juventude é boa. Mas, amigas, é isso, né? A gente até prolongou mais do que deveria esse podcast. Se as pessoas conseguiram chegar até esse ponto aqui, é porque Parabéns. realmente elas gostam de ouvir a gente falar bobagem. Que agora foi só bobagem. E a gente não falou de Porque fanfic, né? A análise terminou 10 minutos atrás. É. Parabéns. Você ganhou um prêmio. A gente não falou de fanfic, né? Não. Mas tá bom, Depois. né? É. Todo podcast fala de fanfic, Não, a gente tem que guardar o repertório. repertório. As piadas não podem ser sempre as mesmas, não. Ai, ai. Vocês acham que os Estados Unidos é o maior favorito pra ganhar essa Copa? Não! Não. O quê? Não acho. Vocês estão Não. duvidando dos Estados Unidos? Também não. Não. É o maior favorito. É um dos, mas não é o maior. E quem é o maior? A França. Brasil. Ah, acabou. O que você tá Vamos falando? encerrar aqui o podcast. Obrigada, pessoal. Até a... Não, eu Onde acho que é que tá a Copa? acho que é a França também. Isso aí. Então tá. Vamos encerrar aqui com essa colocação. Eu acho que os Estados Unidos são os favoritos ainda. Apesar de ter colocado elas caindo pra França na semifinal. Enfim. O mal sempre vence. Você colocou o que você O mal quer, né? sempre vence. Não que vai acontecer. Vamos ver. Valeu, pessoal. Esse foi o Grupo F da Copa do Mundo. E por demanda popular, no dia 6 de junho, nós vamos liberar o Grupo C, que é o Grupo do Brasil, para que todo mundo possa ouvir antes de começar a Copa no dia 7. Valeu, meninas. Até o Valeu. próximo podcast. Vamos Tchau. Valeu. fazer um alongamento, porque nós vamos Assistam falar a muito do Marta do Globo Brasil. Repórter. Já foi agora. É mas verdade. Assistam a no matéria da Marta streaming. no Esporte Espetacular. Que isso foi espetacular, Globo Repórter. Não! É, Globo Repórter. Você tinha falado Globo Esporte. Não, eu falei. Ah, é. Desculpa. Enfim, é no Globo Repórter. Assistam a matéria da Marta. Tchau, pessoal.